vou estar explicando o conceito da gramática tipo 2 ou livre de contexto. Vou dar uma visão geral do que ela bem simplificado mesmo, porque o conteúdo total com explicação mais detalhada está no nosso blog, é só acessar a página sobre especificamente essa gramática. E no final do vídeo, que é a parte principal do vídeo, na verdade, eu vou estar fazendo um exemplo para exemplificar esse tipo de gramática e para consolidar o que foi estudado. Então, para começar, eu vou estar falando aqui bem resumidamente o conceito principal da gramática livre de contexto ou do tipo 2. Então, essa gramática, a gramática livre de contexto, que a sigla é a GLC, ou tipo 2, são aquelas cujas regras de produção são da forma A, sendo uma variável, implica em alfa, onde A pertence a VN, que é vocabulário não terminal, e a alfa pertence ao vocabulário da gramática positivo. De forma geral, o que está dizendo aqui é que as regras de produção da gramática tem que seguir que todos os valores do lado esquerdo necessariamente devem ser apenas uma variável do vocabulário não terminal. Ou seja, não pode ter duas e não pode ser nulo. Tem que ter pelo menos e somente uma variável do vocabulário não terminal. E do lado direito, o alfa, ele está representando aqui todos os símbolos dos dois vocabulários, do vocabulário não terminal e do vocabulário terminal, que é esse V maiúsculo aqui. Então, o alfa, ele pode ter N valores N símbolos do vocabulário não terminal e N símbolos do vocabulário terminal. E o mais aqui, ele está querendo dizer que precisa ter pelo menos um valor, ou seja, não pode ser nulo também. Então, o alfa não pode ser nulo. Por isso que existe esse maisinho aqui. No nosso exemplo, a gente tem um exercício aqui que pergunta qual é a linguagem gerada por G. Então, sabendo, G é uma gramática definida dessa forma. Falando rapidamente o que é cada parâmetro, VN é o vocabulário não terminal, que são as variáveis da gramática. VT é o vocabulário terminal, ou seja, os demais símbolos que definem a gramática. P é nossa lei de formação, que é basicamente todas as regras de produção da gramática que foi explicada aqui anteriormente, que tem que seguir a regra que eu expliquei. E S é o símbolo inicial. Normalmente o símbolo inicial é S mesmo, que a gente pode ver aqui, ó, que ele é o símbolo que dá início às leis de produções da gramática. Sempre tem que começar com o S. Então aqui a gente está escrevendo o VN e o VT. O VN é constituído pelas variáveis A, B e S, e o VT é constituído por 0 e 1 apenas. E a nossa lei de formação são todas essas regras aqui. Então a gente vai usar a técnica de derivar a gramática para saber qual linguagem ela gera. Depois de explicado o problema do exemplo, eu vou tentar resolver aqui agora
passo a passo explicando como derivar essa gramática. Então, para facilitar, eu enumerei as leis aqui de formação, de 1 a 5. Então, vamos começar a derivar aqui. Para começar a derivar, a gente tem que usar a regra inicial, que é a regra que tem o S. Então, do S, a gente vai obter A e B. Certo? Aí, pegando agora a regra número 2 e substituindo no A aqui, a gente vai, então vou voltar, usando a regra número 2, a gente vai obter 0 a 1, 1. Agora, utilizando a regra número 3, a gente vai obter, no lugar de A, nulo. Opa, aqui faltou o B. Usando agora a regra número 3, a gente some com o A, né? Então vai ficar 0, 1, 1. E utilizando a regra número 5, 0, 1, 1B, sempre esquecendo do B. E utilizando a regra número 5, a gente some com o B agora, né? Finalmente. Aí ficaremos com A, 1, 1. Esse aqui é o resultado dessa derivação. Vamos derivar de novo essa gramática. Então, a gente tem que sempre começar com a regra inicial, que é a que tem S. Então, o começo vai ser igual. Vou utilizar o 2 de novo. Então, a gente vai ficar parecido com a primeira derivação, a 1B. Agora eu vou utilizar a regra 2 novamente. Então ficaremos com A com 0, 0, A, 1, 1, 1, 1, B. Perceba aqui que há um padrão que para cada 1 0 colocado, nós temos 2 1s. Pode perceber aqui, ó, temos 1 0, temos 2 1s. Aqui temos 2 zeros e temos 4 1s. Então, continuando aqui, agora eu vou utilizar a regra número 4. Ficaremos com 0, 0, A, 1, 1, 1, 1, 1. 0B. Vou utilizar a regra número 3 para assumir com um A. Então a gente vai ficar com 0, 0, 1, 1, 1, 1. Opa, aqui teve um a mais. São 4 1s. 4 1s, 0B. E, por fim, vou usar a regra número 5. Então a gente vai ficar com 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, depois de ter feito todas essas duas derivações, a gente pode perceber que existe um padrão aqui, né? Que essa parte inicial, que para cada 1 0 à esquerda a gente vai ter 2 1s aqui. E a gente poderia ter quantos a gente quisesse aqui, para 3 zeros e 8 1s e assim por diante. E no final, aqui no extremo esquerdo extremo direito, desculpa, da derivação, a gente sempre vai ter ou nenhum ou uma quantidade x de zeros, por causa dessa regra aqui, que a gente pode pôr quantos zeros a gente quiser no final e acabar depois com 5. No caso aqui eu só coloquei uma, mas eu poderia colocar n, assim como eu posso colocar n dessa regra aqui. Então, a gente pode definir que a linguagem
linguagem gerada por essa gramática G, ela é definida por zeros, uma quantidade n elevada a n, então elevada a n, e uma quantidade subsequente de uns, só que, como a gente falou, para cada um zero a gente tem dois uns, então elevado a 2n. E, por fim, uma quantidade de zeros, só que essa quantidade de zero independe das quantidades anteriormente faladas aqui, então não vai ser n, a gente vai usar uma segunda variável, então elevado a m. Então a gente pode ter, para cada n zeros a gente vai ter 2n uns, e no fim a gente vai ter m zeros, tal que o n tem que ser maior ou igual a zero. Por que igual? Porque a partir dessa regra aqui a gente já poderia ir para o 3 e para o 5. Um exemplo seria assim, começando da regra inicial S, né, A e B, a gente já poderia partir para a regra 3, então a gente teria 0, não teria B, né, no caso, e partindo para o 5, a gente ficaria com nulo, né, vou escrever nulo aqui, então, por isso que a linguagem aceita maior ou igual a zero. E o m vai ser a mesma coisa, né? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Pois a gente pode partir, depois aqui no caso, a gente partiu para a regra número 2, ficou com essa forma aqui. Partimos para 3, que sumiu com A, e já partimos direto para 5, que some com o B. Ou seja, a gente não usou a regra 4. Então, não necessariamente precisa ter o zero no final, ou mais de um zero no final. Pode ser nulo. Então, por isso que o m também aceita maior ou igual a zero.